Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. O nome pandemia é usado quando uma doença não se restringe apenas a uma região, mas está distribuída por todo o planeta. Como numa quarta-feira de cinzas, o gosto amargo de ressaca na boca e o glitter de agasto espalhado pelo chão prenunciavam a chegada de uma nova era. O Brasil confirmava a primeira infecção de Covid-19. Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Um paciente de 61 anos, morador de São Paulo. O avanço do vírus no mundo faz o Ibovespa despencar. E o número de casos novos fora da China supera pela primeira vez o de registrados no país. O vírus veio da China, mas não fala mandarim e nem tem passaporte. Não é chinês, mas se tornou global. E como fruto de uma globalização desenfreada, chegou rápido, de avião. Trazido por seu portador originário, um empresário brasileiro que voltava de uma reunião de negócios, pousou em São Paulo, o coração pulsante de nossa pátria amada, e então começou a se multiplicar. Se alojou nos pulmões de Rosa Aparecida Urbana, empregada doméstica do patrão globalizado. Fez dela sua vítima fatal, a primogênita, entre milhares que estariam por vir. Uma história que se repete desde os tempos coloniais. No Brasil e ao redor do mundo, mais e mais pessoas se uniam ao trágico fim de Rosa. Mais do que William Bonner e Renata Vasconcelos poderiam nos contar no Jornal Nacional de todas as noites. O Brasil tem mais de 10 mil mortos pela Covid-19. Foram 730 vítimas nas últimas 24 horas. Boa noite. Boa noite. A sombra de uma tragédia une famílias de 50 mil brasileiros. 50 mil mortos na pandemia do coronavírus. Boa noite. Boa noite. 8 de agosto de 2020. Os registros oficiais da pandemia totalizam mais de 100 mil mortes no Brasil. Mais de 100 mil vidas perdidas no intervalo de 20 semanas. O Congresso Nacional decreta luto oficial. O Supremo Tribunal Federal decreta luto oficial. O Palácio do Planalto não adota a medida. Boa noite. Boa noite. A pandemia no Brasil ultrapassa outro marco trágico. Agora são mais de 200 mil as vidas perdidas. Boa noite. Boa noite. 1 ano e 1 semana desde a primeira morte por Covid no Brasil. E passam de 300 mil as vidas perdidas para o coronavírus. Mais do que profissionais da saúde conseguiriam salvar. Mais do que coveiros darem conta de cavar. Mais do que algum dia, em nosso pior pesadelo, poderíamos imaginar. O mundo como conhecíamos começara a colapsar. Lá fora, o mundo parou. As ruas jaziam vazias, tomadas apenas por medo, angústia e incertezas. Instauraram toque de recolher, proibiram os abraços, aglomerar, não mais. Promoveram máscaras e álcool em gel a itens essenciais de sobrevivência. Novos hábitos foram sendo formados. Falar então em um novo normal. Mas o que é novo? O que é normal em um país que sempre foi berço de desigualdades? A desinformação? Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial.
Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. O negacionismo? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. A violência? E o número de pessoas mortas pela polícia aumentou nesse primeiro semestre, mesmo durante a pandemia. O balanço é do Monitor da Violência, feito pelo G1. Os dados são referentes a 25 estados e o Distrito Federal. Só Goiás se recusou a passar os dados mais uma vez. Vamos ver aqui no nosso telão. O número de pessoas mortas pela polícia cresceu 7%. Foram 3.148 vítimas no primeiro semestre desse ano. A corrupção? O cinismo? A gente veio fazer o teu churrasco, né, cara? Vamos aqui, amor. Ah, pega o bacalhau. Ai, que querido, cara. E aí, tudo em paz aí? Tudo em paz. A falta de empatia? Teria que ter mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que Ah, cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como que Os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro. Como que foi? A gente ultrapassou a China hoje no número de mortes. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil... E daí? Não vai... Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. A intolerância? Vocês não trabalham mais, vocês vão entender que ser escravizado. Pessoas, eu tenho filhos que são enfermeiros, eu tenho filhos que são médicos, e eles não estragam a nação, não saem. Eu não saio daqui. E vocês amanhã vão pagar por que vocês estão fazendo com a nação, sendo covardes, se apoiando. São um bando de analfabetos funcionais. São, isso vocês mesmo. Vai ganhar $50. Vai ganhar $50. Vocês consomem o nosso fruto do suor de construirmos essa nação. Vocês vão ser varridos. Esquerdopatas. Vocês vão perder. Vocês vão perder. Nós vamos varrer vocês dessa nação. Nós vamos varrer os comunistas. Eu luto pelo meu país, não sou comunista. Nós temos coragem de lutar, nós temos coragem, porque o dia que os empresários trabalharem, pararem, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você não recebe mais seu saláriozinho. O desrespeito? Afinal, como essa epidemia tem chegado às diferentes casas e famílias brasileiras? Não sabe mais para lugar nenhum, estou com mais de ano que eu não visito minha família, minha mãe. Desde quando começou a pandemia, eu não olho mais ela. Ela também é de risco, né? Eu saio de casa às 5h30, pego 3 ônibus, tanto para ir, tanto para voltar. E daquele jeito lotado. É assim, a dificuldade, está chovendo, então quer sair, né? Mas é assim, a gente tem que ir trabalhar, a gente precisa também, né? Sou da Bahia, trabalho com vendas de artesanato. Vou mostrar aqui um artesanato que eu trabalho. Esses aqui, ó, pessoal. Impactou porque até então muitas pessoas desempregadas, né? Então quando acontece muito desemprego em massa, acaba atingindo as pessoas que vendem, formais, né?
pessoas que vendem acabam impactando a gente também, porque pô, a gente deixou de viajar. Um tempo eu fiquei 6 meses na Bahia, fiquei 6 meses sem viajar, sem fazer nada. Então imagina como é que isso ainda impacta a gente, entendeu? Eu trabalhava de zeladora, né, aqui, mas agora neste momento estou aqui na portaria, né? Olha, o impacto desta epidemia, ela está trazendo muito transtorno, né? Nós não temos um transporte seguro, muito lotado, muita lotação, então muita gente sem máscaras, né? Então nós ficamos constrangidos, né, em pegar essa doença, né? Mas na minha casa, graças a Deus, tá tudo em paz, né? Nós estamos nos prevenindo, né? Nós estamos fazendo a higienização, usando máscara e nós estamos levando a vida, né? A pandemia me atingiu na venda da minha mercadoria, entendeu? Para mim foi ruim. O que eu vendia antes, agora não vendo mais. Eu tenho que desdobrar para poder vender algumas coisas em preço mais barato que eu vendia, só para poder vender para sobreviver. As pessoas, eles fecham shopping, fecham tudo, bares, esquecem de fechar um pouco o mercado, diminuir. As pessoas fazem mercado de shopping. Os clientes vão para o mercado passear, gente. O mercado está lotado, não estão pensando na gente. Então, para mim, isso não é feriado. Não existe feriado para quem trabalha no comércio. Tem gente que mora longe, que pega o BRT lotado. Tem gente que mora, sei lá, em São Gonçalo para vir para o Rio de Janeiro. Cara, eles vêm espremidos no ônibus. É sem condições. Muita gente reclama disso. Eu pego às vezes lotado, nem sempre, mas as pessoas que trabalham comigo, elas reclamam muito. Falam que é inadmissível isso. Eles diminuem a quantidade de ônibus circulando no Rio de Janeiro e tem poucos ônibus circulando e acaba lotando. Eu, nessa pandemia, em relação a tudo isso, eu estou me sentindo sozinha, porque o Estado não está apoiando a sociedade. É muitas pessoas ficando desempregadas. Vai vir esses 10 dias de feriado, lockdown, não sei como é isso. E esses 10 dias vão mudar muito mais as vidas de muitas pessoas no negativo. Hoje no metrô, o menino falou pra mim, eu tenho meu trabalho, mas eu tô preocupada porque tem vários amigos meus que já estão com um filho pequeno e foram mandados embora. Então, realmente, essa pandemia está sendo assustadora mesmo. A população tem que vir com esse pensamento, vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento, vamos pensar que quanto mais a gente fazer agora para passar, mais rápido a gente chega lá. É isso. Disseram que esse vírus veio para nos mostrar que somos todos iguais. Mas como podemos ser todos iguais se as informações, as restrições e os itens básicos de sobrevivência que chegam, quando chegam de maneira e em quantidades diferentes? Absolutamente não. São realidades muito diferentes. Talvez a doença chegue até as pessoas, mas a forma de lidar, a forma de tratar é completamente diferente. A forma com que as pessoas estão tendo as oportunidades são totalmente diferentes. Tem pessoas que podem ficar em casa. Eu agradeço a Deus de ter tido essa possibilidade de ficar em casa, mas não é a realidade da maioria do país, que precisa trabalhar para sustentar a sua família, que precisa, e que o Estado não está cumprindo com o seu dever constitucional de proteger essas pessoas. Então essas pessoas estão desesperadas e estão indo atrás de qualquer discurso de eu preciso trabalhar, eu preciso comer, então preciso sair. Eu entendo o desespero, mas é dever do Estado proteger essas pessoas. Então nunca, essa pandemia não chegou de forma igual para a população de modo algum. Impactou o cara que ele é mecânico, impactou o cara que ele é borracheiro, impactou
a galera. Normalmente não impactou muito quem é dono de supermercado, farmácia. Isso aí não impactou na questão de alimentício, né? Porque teve muitos empresários grandes aí que prejudicou também, entendeu? Ou seja, se a pessoa vai comprar um móveis, como é que ela vai comprar ela desempregada? Impacta o cara que mexe na rede de móveis, né? Então, impactou 80% da população. E o que eu tenho para dizer para vocês é que está difícil nessa pandemia, essa desigualdade que há no mundo. Uns trabalham, outros não. Os que têm mais, continuam tendo mais, como os empresários, grandes empresários aí de ônibus, né? E outras comunicação, não respeita nada. E nós que tem menos, continua sendo menos, sem comida, sem água, energia cara. Quem mora de aluguel é difícil mais ainda. E fica cada vez mais difícil. E sem poder trabalhar, Sem né? poder trabalhar, eu trabalho na cidade, no centro da cidade do Recife. Tu é camelô, né, Breno? Sou camelô, vendo acarajé há 27 anos lá na cidade, na Tobias Barreto, lá na rua lá Tobias Barreto. E tá muito difícil, muito difícil. Eu sei que as lojas tudo fechadas, sendo saqueadas algumas já. Portanto, quanto de malandragem, como povos também que já estão querendo, já não estão aguentando mais a fome. Como agora mais 10 dias de lockdown, aí fica mais difícil. Se botar mais 10 dias, aí que ferrou tudo, que não tem como viver, né? Força a gente tem para trabalhar, ainda graças a Deus a saúde. Que ninguém pegou assim, né? Nós não pegamos essa doença, mas tá muito difícil, tá duro. Aqui no Córrego da Areia também, perto de casa, a gente também não pode ir trabalhar, porque tá tudo fechado, só em supermercado, algumas coisas essenciais. A gente não pode vender uma planta, não pode fazer uma arte e vender, não pode vender uma pipa, não pode fazer nada nas praias. Tá dureza. E o governo tem que ver isso aí, que é que vai fazer por nós, né? Primeiramente Deus. Como pode um vírus que não escolhe quem contaminar acabar matando mais os de cor, as domésticas, os colaboradores informais, os garis, os favelados? Uma epidemia que se não mata de afogamento no pulmão. Eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Bom dia, pessoal. Estou aqui no Hospital Getúlio Vargas. A gente está sem oxigênio para os pacientes. A previsão é de que acabem em 2 horas. Aqueles impossibilitados de se isolar, mata de fome, mata de solidão, mata de dor pela perda de um grande amor. Eu já preparei meu coração, minha mente, já esperando que ele fosse a óbito. Não sei se é um praxe, mas a maioria das pessoas que eu ouvi falar que fizeram ligação de vídeo para familiares foi quando a pessoa já estava numa situação de ter que ser entubada, e aí essa situação de ter que ser entubada pode ser que a pessoa consiga resistir enfim, consiga vencer a doença, e pode ser que não. Então eu já preparei já minha mente, meu coração naquele sentido ali de que estava complicado para ele, né? A situação, mas que ele tinha que lutar ali. Enfim, no dia que ele faleceu, eu tive que dar essa triste notícia para minha mãe. Obviamente que ela passou mal, uma senhora de 76 anos, perdeu o filho de 50, né? Enfim, nenhuma mãe espera enterrar o filho. Ainda mais numa situação dessa, ela nem pôde enterrar o filho. Aí tinham pessoas que do convívio dele que iam levar uma palavra de consolo para ela, mas iam sem máscara, sem o menor cuidado, abraçavam e davam um beijo na testa ou no rosto, tipo,
eu já estava muito incomodado com aquilo. Por outro lado, eu estava numa saia justa, porque estava todo mundo sentido, né, com o falecimento, tanto minha mãe quanto a esposa dele e a minha sobrinha, a filha dele, e o meu sobrinho também, estava todo mundo ali reunido, mais os parentes da minha cunhada, enfim. Eu fiquei numa saia justa, não sabia se eu recolhia minha mãe para o isolamento ou se eu deixava ela ali tendo aquele carinho todo das pessoas, porque de certa forma é uma forma de amenizar a dor. Só que tem o contágio, então foi uma situação bem complicada assim ali. Meu sobrinho morreu, eu não pude ver. Meu irmão teve internado, eu não pude ver. Meu cunhado morreu, eu não pude ver. Milhões de coisas me prejudicou. Meu filho veio a falecer no dia 18 de abril de Covid-19. E era um rapaz saudável, que não tinha nenhuma doença pré-existente, já estava em casa e em 15 dias a 16 dias ele ficou doente e veio a óbito. E quero dizer também que ele teve todo o tratamento necessário, foi muito bem cuidado pelos médicos e mesmo assim não conseguiu resistir. Eu com 56 e a mãe dele com 54 tivemos também e passamos. Então nós não sabemos como é que essa doença age realmente. E nem os médicos sabem ainda, né? Então todos nós devemos ter muito cuidado, porque o Hugo era um jovem saudável, o Hugo era um jovem que se cuidava, entendeu? Então a gente não sabe o que pode acontecer.